Antes da geladeira, antes dos aplicativos de entrega, antes daquele lanchinho da tarde virar obrigação. Imagina um homem agora, há centenas de anos, talvez milhares de anos. Ele acordava com o nascer do sol, o seu dia iniciava com movimento, não com pão doce e leite achocolatado. No meio da manhã, talvez no máximo ele encontrava algumas frutas no meio do caminho, na hora da caça, na hora de buscar alguma coisa para comer. Uma castanha, algo ali da natureza. A primeira refeição só vinha ali por volta do meio-dia, e isso se ele conseguisse encontrar alguma caça, algum alimento. Por que eu estou trazendo isso para você? Para você entender que o que a gente vive hoje só faz parte de um pedaço do que os nossos antepassados viveram, passaram com relação à comida. E o que isso tem a ver com o jejum? Pare e pensa comigo. Se na nossa natureza, grande parte do que foi vivido moldou o nosso DNA, nossa genética, o que a gente faz hoje desfigurou toda uma estrutura fisiológica, uma estrutura corporal, e não é de se estranhar que esse seja um dos principais motivos de termos tantas doenças, porque erramos a dose, a mão na alimentação, seja por quantidade, seja por qualidade e até, quem sabe, o tempo e a hora que você come. Durante milhares de anos, o corpo funcionou basicamente assim: longos períodos de jejum natural, refeições conscientes e descanso digestivo à noite. Ou seja, o cara comia ali no início 10 da manhã, meio-dia, encerrava 18 horas, 19, com o pôr do sol. Esse era o ritmo que moldou os nossos genes, nossos hormônios e o nosso metabolismo. E hoje, o que nós temos? Gente que já acorda comendo e só para quando vai dormir, belisca de 7 da manhã até meia-noite, bebida açucarada, pão, bolacha recheada, refrigerante, farináceo, o estômago sempre está cheio. Resultado: gordura visceral, diabetes, hipertensão, mente cansada, inflamação crônica, doenças silenciosas. Nesse vídeo eu vou falar para vocês por que o jejum de 16 horas é uma estratégia importantíssima, validada cientificamente, para te ajudar não apenas reduzir gordura, vai muito além disso. O jejum de 16 horas ajuda a limpar o nosso corpo, limpar o nosso intestino, produzir novos neurônios. E antes que você se pergunte, o jejum não é algo da moda, não é uma novidade, é um retorno à sabedoria. Prova disso que a própria Bíblia traz inúmeros relatos da importância do jejum. É a ciência moderna já comprovando o que os nossos ancestrais faziam de maneira intuitiva, e isso moldou o nosso DNA. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês um passo a passo de como você fazer o jejum, quais são os melhores alimentos, como quebrar o jejum, como começar. E a partir daí você ter nas mãos ferramentas que, se você acessar uma vez na semana, 2 vezes, você terá em mãos mais saúde, mais longevidade, menos gordura na barriga, um cérebro mais afiado e, naturalmente, se fizer sentido para você, uma maior intimidade com Deus. O método 16/8 funciona basicamente assim. Simples. Você jejua por 16 horas e faz uma janela de 8 horas de alimentação. Exemplo, você janta às 20 horas, 8 horas da noite anterior, aí vai fazer suas atividades e tudo mais, dorme, ou seja, parte desse jejum você vai estar dormindo. Passa amanhã, não vai tomar o café da manhã e só vai quebrar novamente o jejum ao meio-dia. De 20 horas até o meio-dia, 16 horas aqui. E o melhor, você não vai passar fome com essa técnica. Seu corpo só vai lembrar de como funciona de verdade. Por que funciona? Aqui eu vou trazer rapidamente, né? Porque daqui a pouco eu vou entrar já no protocolo de como você fazer na prática mesmo o jejum. Mas é importante trazer uma base científica para te mostrar o que está por trás disso. O que a ciência tem mostrado? Primeira parte, a autofagia. Quando você se mantém sempre alimentado como o padrão que a gente vive hoje na sociedade moderna, você não dá tempo do corpo fazer um processo de autolimpeza, ou seja, quando ele vai buscar para dentro, fagia é comer, ele vai fazer uma limpeza natural, um processo natural de purificação do corpo. Ele vai tirar aquelas células que não estão legais ali, vai remover e, a partir disso, gerar essa ressíntese. Essa autofagia já foi premiada com o Prêmio Nobel de Medicina, comprovando que o jejum ajuda nesse processo e, naturalmente, ele te dá mais longevidade,
protegendo principalmente o aspecto cerebral, prevenindo Alzheimer, Parkinson e demência. Queima de gordura, ela vai ajudar a queima de gordura porque ajuda a regular a insulina, que é um hormônio importante para controlar o nosso metabolismo, queima de gordura e açúcares. Ou seja, além de você ter mais saúde, você vai reduzir a gordura, principalmente a visceral. Como eu já falei aqui, o cérebro fica mais ativo, você libera o BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso tem uma relação direta com a produção de novas sinapses no cérebro. Conclusão, sua mente fica mais afiada. Resistência a doenças. Quando a gente come muito, você pode até ter na sua família, por exemplo, casos de pessoas que têm diabetes. Mas isso não quer dizer que você vai ter diabetes. Apesar de no seu DNA, no seu corpo, na sua programação genética, estar ali marcado que você tem um histórico e tem a chance maior de ter essa doença, quando você faz o jejum, é como se desativasse esse botão da doença, que seria uma espécie de assinatura da sua família. Então, olha só o impacto disso. Você protege o seu corpo de doenças que talvez você já tivesse como um destino familiar. É como apertar um botão de reinício, de reset em todo o seu sistema. E o que é melhor? Gratuito, simples de fazer e uma estratégia inteligente. Agora a gente vai falar sobre como começar, como fazer de maneira que seja simples para você, que você consiga aprender e faça seu corpo se adaptar. Você não precisa mudar a sua vida, precisa basicamente encurtar a janela alimentar. Se você come de manhã, de 7 da manhã até meia-noite, você tem uma janela aí basicamente de 17 horas, em média, essa faixa assim de alimento. E a ideia é que você encurte essa janela, traga ela para 16 horas sem comer e 8 horas alimentado. Com o jejum de 16 por 8, você vai comer, um exemplo, a última refeição 20 horas e vai comer novamente meio-dia. 16 de jejum, 8 de janela alimentar. Só isso. O corpo sai do modo armazenamento para o modo de limpeza e regeneração. Durante o jejum, o que pode, o que não pode fazer? O que não é adequado? Nesse período, você pode e deve consumir água. Ingira bastante água. Se você não tem esse hábito, use de 3 a 4 litros, depende do seu peso corporal, mas se mantenha hidratado. Café preto, pode, sem açúcar, tá? O café preto ou um chá sem açúcar, ele não vai quebrar o seu jejum. Nada de suco, biscoito, leite, chiclete, adoçante, mesmo sem calorias, isso atrapalha o processo. Agora, alimentação na janela, que você, a partir do momento que você vai quebrar o jejum, fica atento. Como é que você vai fazer essas 8 horas de maneira que você consiga ter uma boa experiência e bons resultados no propósito que você está fazendo? Seja ele um propósito espiritual, seja ele um propósito de saúde, de emagrecimento, ou até, quem sabe, ter esse cérebro afiado. Primeira refeição, aqui está um detalhe importante, então fica bem atento, porque normalmente as pessoas, por conta de um pouco de ansiedade, elas tendem a quebrar de maneira inadequada o jejum. Leve em consideração que se você não está habituado, pode ser que você tenha ali fome natural, porque o teu corpo está esperando todos os dias às 7 da manhã aquela rotina alimentar. Seja um pão, seja uma tapioca, seja um biscoito, seja, enfim, seja lá o que você tem o hábito de comer. Às vezes você come algo no meio da manhã. Então, essas duas refeições, por questão de hábito, o corpo vai esperar. Mas lembre-se, você tem de maneira programada no seu DNA o gene do jejum. Então tá lá o teu traço genético dos teus ancestrais de momentos que precisaram fazer jejum. Então assim, é natural que nos primeiros dias você sinta um pouco de desconforto, não por questão de estar passando fome, porque você já comeu na noite anterior. Lembra? É mais por questão de hábito, um processo do corpo estar habituado com aquela rotina, aquele horário. Então assim, quebre de maneira lenta. Não entra logo com uma pratada de macarronada ali, 2, 3 pães, né, e muita farofa e tudo mais, pratada. Não. Por quê? Você precisa quebrar de maneira gradual para você não dar um pico de insulina e na sequência estar com fome de novo. Recomendação, comece a quebrar com gorduras boas. Um exemplo que eu particularmente gosto,
quebrar com 2, 3 castanhas do Pará. Se você não gosta, faz uma salada com azeite, gordura boa ali, para quebrar de maneira gradual e o seu corpo entrando num processo mais gradativo de alimentação para não alterar de maneira negativa alguns hormônios. Você vai aprender, inclusive, mais um ponto aí, ó, que talvez você não esteja pensando. Você vai aprender a ter mais domínio próprio. Após a gordura, ali uma salada, faça coma proteína de verdade, comida de verdade mesmo, carne, peixe, frango, ovos. Escolha da sua preferência aquele alimento e na sequência já começa a combinar um carboidrato de qualidade, de maneira moderada, não vai fazer aquela pratada violenta ali, né? Então, use ali seu arroz, seu feijão, você pode variar no outro dia um legume, ou seja, dá uma balanceada no carboidrato para dar energia boa para o seu corpo. Lanche da tarde é opcional, né? Se você tem um hábito de comer assim mais vezes ao dia, ajuda a te dar uma saciedade, ajuda a controlar um pouquinho o emocional também ali. Fica uma opção de você fazer talvez alguns ovos mexidos, como uma maçã, uma fruta. Você pode fazer um iogurte natural, combinando com uma fruta também. É uma opção interessante para manter ali um padrão. Não é obrigatório. Se você consegue fazer uma boa dieta, uma boa alimentação na primeira refeição, tá tudo certo para fazer o jantar, a última refeição do dia. O jantar, a última refeição, olha só. Lembra que a ideia é que você não tenha fome, você se mantenha alimentado, nutrido, com todos os nutrientes organizados, para que você consiga manter uma saúde legal, consiga até quebrar a gordura, perder, eliminar essa gordura visceral no seu corpo e cumprir o seu propósito. Uma recomendação padrão, você fazer similar até o almoço, como a salada, azeites, ovos, fazer as proteínas de qualidade, carboidrato ali, nada de muito pesado e de preferência, pelo menos 1 hora, 2 horas antes de deitar, para não atrapalhar o seu processo de recuperação. Rômulo, posso treinar de manhã no dia seguinte em jejum? Pode, não tem problema. Eu particularmente, eu faço musculação em jejum, muitas pessoas fazem, tem protocolo disso, né, estudos que mostraram que não há perda, não há prejuízo, mas o ponto é você seguir essa orientação que eu lhe passei aqui, de estar alimentado, porque você comendo 8 da noite, você vai amanhecer ainda com estoque de energia ok. A partir do momento que você vai praticando o jejum 1, 2 vezes na semana, vai colocando o exercício ali, o seu corpo vai meio que relembrar do DNA que ele está codificado ali e vai te fazer adaptar e fazer treinos tranquilos aí mais na frente. Então, o ponto é entender que essa janela alimentada, você tem que estar preenchendo as suas necessidades nutricionais. Não é passar fome, não é passar privação, é ajustar. Naturalmente, você vai sentir, mas cada um tem um jejum que merece para ajustar o que deve ser ajustado. E para a gente fechar, o jejum ele não é um ato apenas dietético, ele é um ato de fé, é sobre autocontrole, sobre domínio próprio, sobre dizer, eu não sou escravo do meu apetite. O seu corpo é um templo. O seu jejum ele pode ser mental, físico e espiritual. Bora agora para um resumo bem prático, mas antes disso eu peço que você chegou até aqui, que você siga o nosso canal aqui, curta, compartilhe, manda para geral, para os amigos da célula, para os amigos que estão buscando uma vida mais saudável, esse canal, compartilhe o link no grupo do WhatsApp, é muito importante. Quando o YouTube percebe, entende que há esse compartilhamento, esse envolvimento, curtida, ligar o botão de notificação, ele entende que nosso vídeo, que dá trabalho fazer esse vídeo aqui, escrever, planejar, gravar, dá trabalho. Então quando você dá esse ok, curte, compartilha, isso é uma forma de reconhecer o meu trabalho, o esforço que eu passei aqui, que tem um desejo de te ajudar. Então me ajuda também, curta aqui, compartilha. Agora eu vou passar para vocês um checklist aqui, ó, passo a passo, resumido, de como fazer. Última refeição, às 20 horas. Café preto, água e chá até o meio-dia, sem açúcar, tá? Primeira refeição ali por volta do meio-dia, equilibrada, proteína, gordura boa, salada, um carboidrato legal ali, sem exagero. Lanche leve, se quiser. Jantar simples, nutritivo e sem exagero. Nada de beliscos fora da hora. Dormir bem, se hidratar e manter o foco. Meu irmão, minha irmã, agora guarda essa. O seu corpo é um templo, a sua mente é forte e a sua disciplina, que eu sei que você vai conseguir, ele é um sinal da sua fé. Você não está sozinho.
conta comigo, fica firme, fica na paz e até a próxima.